Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Porta-luz, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abra-se a porta-luz, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Gostaria de agradecer grandemente por sua audiência, seja você que nos acompanha pela TV ou também você que está pelas redes sociais. Somos muito gratos de receber a vocês aqui conosco. Amém! Lembrando que nós já estamos ao vivo no YouTube, nos canais YouTube e EDP Oficial e Rede Brasil Oficial. Não deixa, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Isso aí, compartilhe também este vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp para todo mundo participar desta conversa e ser edificado também através desta programação. E você também tem espaço para comentar o assunto da semana, dar sugestões de temas e mandar seu vídeo de louvor para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. Amém! Essa semana nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: experimentando mais de Deus. E nós vamos conversar sobre esse assunto hoje juntamente ao evangelista Elton Carlos. Seja muito bem-vindo, pastor. Queridos, é um prazer muito grande hoje estar aqui com o evangelista Samé, com a irmã Zenata, com os demais irmãos aqui. Primeira vez que estamos e para nós é uma honra, um prazer enorme. Amém, pastor. A alegria é nossa de tê-lo aqui conosco. E também está para participar da conversa o jovem diácono Jadiel Araújo, lá do Templo Central. Seja bem-vindo, diácono irmão Jadiel. A paz do Senhor. Amém, pastor. Evangelista Elton, irmã Zenate, os irmãos que estão aqui dando apoio. É uma honra estar aqui mais uma vez, pastor, para ajudar e para poder falar mais, né? Amém. Amém. E também nos ajudando hoje aqui na parte musical, estamos recebendo o nosso irmão Cauê Jefferson e o irmão Samuel Silva. A paz do Senhor, Cauê. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor a todos que estão aqui no estúdio. Amém. Seja bem-vindo ao Espaço Jovem pela primeira vez, não é isso? Isso. Muito bem. A paz do Senhor, Samuel. Paz do Senhor, pastor. Escutem abençoando a vida de todos vocês. Amém. E dando início aqui à nossa conversa, hoje vamos falar sobre experimentando mais de Deus. E já queremos iniciar perguntando aqui ao evangelista Elton, diácono Jadiel também, por que é importante buscar experimentar mais de Deus, pastor? Eu vi um texto hoje pela manhã, eu estava lendo sobre isso, e a versão que eu mais achei interessante é a versão NVI, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim: Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Glória a Deus. A versão Almeida corrigida diz assim: colocou a eternidade no coração dele. Mas a NVI diz: colocou no coração do homem um anseio por ela. No Salmo 42, versículo 2, um texto muito conhecido da palavra de Deus, o salmista diz assim, na versão também NVI: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E eu estava lendo, uma coisa muito interessante, que a Bíblia a gente lê, relê, medita, e ela sempre vai ter uma coisa a mais para a gente. Isso. A corça é um animal que ela não precisa apenas da água para dessedentar a sua sede, mas ela precisa da água
também para banhar-se. Ela tem um odor natural próprio dela, um odor forte. E quando ela não se banha com água, o seu odor é levado pelo vento e ela fica à mercê, fica sem proteção. Ela fica totalmente diante de um ataque de um predador. Olha aí. Então, quando ela sente que o odor está ficando forte, ela precisa das águas para banhar-se, porque senão ela fica desprovida de proteção. Uma presa fácil. Uma presa fácil. O salmista, quando ele entende isso, e Davi principalmente porque era um pastor de ovelhas e ele sabia o que era o risco de um predador, de um lobo, de um leão, enfim. Então ele sabia que precisava da proteção. E ele faz essa comparação em cima da necessidade de proteção da corça e também da sua manutenção da água para descedentar a sede. E ele apresenta isso com relação à sua alma a Deus. O jovem, por mais que seja viril, vigor e tentado a ser enganado pela sua juventude, ele pode ser deixado a levar de que não precisa de Deus. Mas a Bíblia ela fala disso porque, quer queira, quer não, na natureza nossa humana, a bebida alcoólica não supre, as drogas não suprem, a prostituição não supre, toda oferta de prazer não supre, porque quando Deus criou o homem, 3:11 de Eclesiastes diz, ele colocou anseio pela eternidade. Glória a Deus. E isso está na natureza, está intrínseco no jovem, no adolescente, na criança, no ancião, no adulto, é na natureza humana. É interessante que o salmista percebe isso, ele faz essa comparação com a corça, e Jesus mais adiante é registrado por João, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39, e fazendo uma ratificação, uma confirmação do que o salmista falou e de que Salomão falou no livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que ele clama em alta voz e diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Então, não importa a cultura, a geração, a idade, a formação, o grau social, não importa. Não importa se a pessoa, dependendo do seu temperamento, for um temperamento comunicativo, for reservado, não importa nenhuma distinção. Faz parte da natureza do homem, por isso que ele precisa. Glória a Deus. Aí a gente vê pessoas me permita dizer, Jadiel, a gente hoje percebe através da internet que tornou o mundo um quintal. Sim. Globalizado, diminuiu as nossas distâncias. Então a gente percebe várias fugas, tentativas de fugas, de pessoas para suprir esse vácuo que existe dentro dele. Estou falando aí, pastor, há quem diga, né? Me esqueço agora o autor da frase, mas que disse que há um vazio no homem do tamanho de Deus, né? Do tamanho de Deus. E só Deus preenche. Não é por isso que quer queira, quer não, toda vez que uma pessoa ela faz uso da sua opção, é tão bom, porque tem hora que me deixa boquiaberto com Deus. Porque do mesmo jeito que ele se relaciona, está predisposto a se relacionar, a se revelar com a criança, ele também se predispõe a relacionar-se com o adolescente, glória a Deus, com o jovem. E entendendo que essa revelação satisfará a compreensão de cada faixa etária. Aleluia. Né? O anseio, às vezes, da compreensão do adolescente acerca de Deus não é a mesma compreensão e vivência de um ancião. Sim. Mas Deus, ele que formou e sabe o anseio de cada um, ele preenche na altura da necessidade. Aleluia. Trazendo uma satisfação como a água descedenta a sede daquele que bebe. Glória a Deus. Isso é incrível. E um ponto, pastor, que o senhor comentou agora é que, além do ser humano ter uma sede natural, obviamente, e o próprio Jesus falou, né? Quem tem sede, vem a mim. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que se relaciona com o homem.
E que desde o Jardim do Éden, a Bíblia nos dá a entender, que Deus descia frequentemente no final da tarde para conversar com o homem. Então, além de ter uma sede natural, né, provocada pelo próprio Deus, que cada ser humano tem, o nosso Deus, ele é o Deus que se relaciona. Ele é um Deus pessoal. Eu costumo pensar que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Deus conhece o RG, CPF, conta corrente, conta poupança de cada um, sabe a identidade de cada um. Então, nosso Deus, ele é um Deus pessoal, que conhece, que se relaciona com cada um. E nesse caminho que a gente vai ter de relacionamento que a gente constrói com o nosso Deus, logicamente vem a intimidade, que a gente vai falar um pouco mais para frente, eu acho que nas perguntas, né, subsequentes, mas a gente também vê que o nosso Deus, ele se relaciona porque ele é Deus e nós somos obra da sua criação, né? Nós somos a coroa da criação de Deus. E esse Deus que se relaciona, eu acredito fielmente que ele quer se relacionar cada dia mais com cada um de nós. Como o pastor falou, embora você possa ser um adolescente, um pré-adolescente, uma criança, já uma pessoa do PROAT, quem sabe até, mas Deus tem uma forma, um modelo de se relacionar com cada um. E, logicamente, né, de um jeito especial, de um jeito diferente e de uma forma que só Deus sabe tratar com cada um. Amém. Glória a Deus. Então, é importante não deixar de buscar ter essa experiência, né, pastor? E me permita uma observação, Jadiel falando aqui, me veio a lembrança uma coisa, veja. Quando Agar se desespera, a Bíblia diz que ela sai errante pelo deserto, a água havia acabado e ela não queria ver o menino morrer de sede e deixou ele à distância de um tiro de arco. A Bíblia diz que Deus envia o anjo, brada do céu. Há momentos que Deus bradou pisando na terra, mas nesse momento ele brada do céu. E diz, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E quando a gente vai observar, seja uma criança, seja um adolescente, diante de uma necessidade que nos cerca, porque a maior ferramenta de compreensão para nós é quando nos vemos diante da nossa incapacidade. Isso. Agar se viu incapaz de resolver a situação. Ismael, que sentia a necessidade protetiva da sua mãe, percebeu que ela era incapaz também. Só que a voz do menino ecoa. Não é? Como ele orou, o que ele disse, a Bíblia não relata. A Bíblia diz que ele falou e que Deus ouviu. Glória a Deus. Por isso a importância de nos relacionarmos com Deus, porque como Jadiel falou, ele é um Deus pessoal. Amém. Não importa se a forma de oração às vezes vai ser em pé, deitado, sentado, vai ser num momento de aflição, vai ser num momento de alegria, não importa o assunto que será exposto, importa que ele vai se relacionar de modo pessoal e íntimo. Amém. Aleluia. Então, isso é motivo de alegria, né? Saber que temos um Deus pessoal e entender que esse Deus está buscando se revelar a nós também, né? Agora, nos anima a continuar buscando. Com certeza. O senhor estava falando, pegando esse gancho, o senhor falou sobre aquele momento de dificuldade, de desespero que Agar passou. E a gente percebe na Bíblia que ela nos orienta, né, a experimentar a alegria também. Então, como é que a gente pode seguir esse mandamento de alegria também nesses momentos de dificuldade? Como é que a gente pode continuar, né, perseverando, sendo alegres nesses momentos estreitos? É lindo a palavra de Deus. Não é? Porque assim, a alegria do Senhor, que é fruto desse relacionamento com Ele, ela vem de dentro para fora. Então ela vai independer daquilo que me cerca. Amém. Seja um momento festivo, eu posso estar alegre, mas seja um momento tristonho ou aflito e a alegria jorrar como uma fonte de água viva. Eu estava olhando um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23, os versículos 2 e 3, só que na versão da Bíblia King James. A razão da alegria que eu vejo está aqui, veja. O versículo 2 e 3 diz assim: Ele me faz deitar em verdes pastos. Glória a Deus. Ele me conduz ao lado de águas serenas.
Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. O Salmo 23 é lindo, porque assim, a ovelha, e principalmente a ovelha daquela região de Israel, que ela produz bastante lã, ela não é uma boa nadadora, principalmente porque a lã não ajuda, não é? E o formato do corpo da ovelha não é próprio para o nado. Enfim, a ovelha, quando ela vai beber água, ela tem medo de águas turvas, águas em movimento, águas agitadas. Então, geralmente, ela procura um lugar de água serena, para que ela possa beber água com segurança. Davi fala disso, porque ele sabia que necessitava conduzir o seu rebanho, as suas ovelhas, a águas que fossem tranquilas. Segunda situação também é que a ovelha, ela tem um processo, assim como o gado bovino, de regurgitação. Então, ela se alimenta, mas ela precisa, depois do momento de repouso dela, para regurgitar o alimento que foi comido. E isso ela precisa ter um momento de descanso para aquilo. Então, Davi, ele faz essas duas observações. Ele me dá segurança para que eu possa regurgitar o alimento que eu comi, e ele me leva a águas que eu posso beber. Outra coisa que ele diz no versículo 3, é ele que restaura a minha alma. Não existe alegria sem segurança. Aleluia. Não existe alegria sem paz. Então, quando o salmista diz aqui, ele restaura a minha alma, ele me faz deitar, ele me conduz, saltando para o Salmo 33, versículos 21 e 22, também da versão da Bíblia King James, diz assim, eu achei lindo esse texto, pois o nosso coração regozijará nele. Glória a Deus. Porque nós confiamos no seu santo nome. Aí diz o versículo 23, verso 23, que a tua misericórdia, ó Senhor, seja sobre nós à medida que tivemos a esperança em ti. Perceba, eu posso me alegrar em Deus porque eu sei que Ele vai intervir. Amém. Glória a Deus. Eu não preciso olhar na minha mente, na minha compreensão humana e natural, para depender de que meu estado seja de segurança para ter alegria. Não. O salmista diz isso, Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu, Senhor, está comigo. Ele não duvida da presença de Deus em nenhum momento. Então, isso traz segurança. E quando Deus se apresenta, não apenas trazendo segurança, mas trazendo manutenção, a gente ri no meio da aflição. Me permita fazer uma observação que eu me lembrei agora. Eu estava certo dia compartilhando com a igreja sobre a primeira multiplicação de pães, e a Bíblia diz que um dos discípulos, quando pega um rapazinho, um jovem, e diz assim, olha, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para tamanha multidão? Então, quando a gente anda com Deus, a gente tem hora que olha e faz esse comparativo. Meu Deus, o que é isso diante do que eu preciso? Aí Deus, ele surpreende. E Davi sabia o que era a surpresa de Deus, que ele disse, eu não preciso temer. Aleluia. Então, isso proporciona uma alegria que não é uma reação de algo que me cerca, mas é uma reação da presença que há em cada um de nós. Foi o que Jesus disse, quem tem sede, beba. E o texto diz, ele estava se referindo acerca da presença do Espírito Santo, que habitaria na vida daqueles que crescem nele. Então, o Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, a gente sente uma coisa que é inegável. É inegável. É tão fundamental, é tão sólido que faz você cantar como Paulo e Silas cantaram, e está registrado no capítulo 16 do livro de Atos. Aleluia. Né? Então tudo se volta para Deus. Tudo se volta para Jesus. Ele. Glória a Deus. Aí quando Deus disse a Abraão e disse assim, capítulo 15 do livro do Gênesis, Abraão apresenta a Deus o seu anseio. Senhor, eu não tenho filho.
e o meu herdeiro será esse Damasceno Eliezer. Isso. Aí Deus diz a Abraão, não temas. Deus diz duas coisas a ele. Veja como o relacionamento com Deus, ele proporciona um patamar de vida que o mundo entende como loucura. Porque Deus diz duas coisas, não temas porque eu sou o teu escudo e a tua recompensa. Aleluia. Eu sou o teu escudo. Aí Deus diz assim, Abraão, vem cá, vem para fora. Era um homem ancião. A gente tem que olhar que não apenas ele era ancião, mas a sua senhora, a sua esposa também era anciã. Deus disse, vem para fora. Conta as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. E de fato, ele foi pai de povos e nações. Ele não é só apenas um ancestral da nação de Israel, mas povos e nações saíram dele. E Deus cumpriu cabalmente a promessa que fez a Abraão. E o Deus de Abraão é o nosso. Amém. Aleluia. E o interessante é que ele vai na necessidade do jovem, ele vai na necessidade do adolescente. Eu vejo que Deus ele se relaciona com o adolescente, não é da mesma forma que se relaciona com uma idade adulta. Porque as inquisições, as perguntas, são diferentes. As turbulências que existem na mente do adolescente, e Deus ele tem aquela paciência de falar, de se revelar, de satisfazer, a tal ponto que a pessoa diga, eu tenho sede dele, eu quero beber dessa fonte de novo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Falando de alegria, como o senhor falou, é um conceito até mesmo contraditório com que o mundo / sociedade hoje em dia vive. Por exemplo, daqui a um tempo a gente vai estar enfrentando um período de que, ao final desse período, dizem que vai ser um dia específico, é o dia da tristeza, do lamento. Vai se tornar tudo em cinzas. Mas, na verdade, o cristão, ele tem alegria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. E Jesus dá alegria 24 horas, na verdade. Um texto que eu estava me lembrando era Atos capítulo 5, versículo 41. Diz assim, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Nesse episódio, os apóstolos, eles foram sendo representados, né? E foram julgados, condenados, mas eles tinham a alegria dentro de si de sofrer, padecer pelo nome de Jesus. E lá em Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Às vezes, quando a gente não tem mais força, mas o fruto do Espírito, que em nós produz também alegria, ele vai produzir força para a gente poder continuar servindo a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem sabe, né? Alguém está assistindo nesse momento, está precisando de alegria. Então, a palavra aqui já está falando com o seu coração. Você precisa de Jesus. E hoje é a oportunidade aí de você ter Jesus também, como nós experimentamos. E nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí. Compartilhe com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Oficial e também Rede Brasil Oficial. E a gente vai cantando um corinho. Pode ser? Vamos lá? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Pro
és meu Deus. Amém! O Espaço Jovem está de volta. E você não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEDP Oficial e Rede Brasil Oficial. Isso aí. Estamos conversando hoje sobre o tema Experimentando Mais de Deus. E conosco está o evangelista Elton Carlos e também o jovem diácono Jadiel Araújo. E vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Pastor, no bloco anterior foi falado aqui, né, que quando vivemos para Deus, passamos a ver o mundo de uma outra maneira, né? Que diferença faz conhecer a Deus ao lidarmos com as nossas preocupações? Que a vida do jovem, né, adolescente, é cercada de preocupações. Essa fase da vida, ela tem própria dela as ansiedades, né? Muitas. E a impulsividade também. Há um texto que eu acredito que seja sagrado para essa pergunta. E está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 9 e 10. Diz assim: Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Nessa parte do texto, ela derruba veementemente aquela expressão de dizer assim, o jovem cristão, ele não tem a liberdade de viver a sua juventude. Ele tem. E a Bíblia orienta, seja alegre. Ela não está pedindo que o jovem ele se comporte como um senhor de 50 anos. Não. Isso. Porém, na continuação do texto diz assim: saiba, porém, que todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Esse senso de responsabilidade, quando a gente anda com Deus, a gente começa a sentir que não apenas está na esfera nossa com Deus, mas na esfera nossa, humanamente falando, em linha horizontal. Se você vai fazer o Enem, é um senso de responsabilidade. Ou você estuda e se prepara, ou do contrário, não passa. Não vai tirar uma nota boa. Aí não tem como o Espírito Santo ajudar, né? Não é? Então, há um senso de responsabilidade que carrega você a ir atrás e estudar para, naquele momento, você ter um bom desempenho. Isso. Se é uma entrevista de trabalho, enfim, um processo seletivo, de repente até tirar uma habilitação que é própria quando chegar aos 18 anos, né? Você tem que dar o seu melhor. Então, o senso de responsabilidade lhe impulsiona a você pensar com prudência. E isso que a Bíblia diz. Essa vida, ela vai trazer para a gente o peso de entender que aquilo que eu faço ou deixo de fazer terá um cunho eterno diante de Deus. Então ele diz, seja jovem, viva com alegria, aproveite esse seu momento tão jovial, tão cheio de fulgor, porém com consciência. Faça a sua parte, né? Exato. E é o que até o mesmo pastor, só pegando o gancho, como você falou, a juventude tem muitas ansiedades e emoções, né? E o senhor comentou do Enem, eu me lembrei da minha época quando eu fiz o Enem, a ansiedade reina muito e reina bastante. Ficou ansioso também? Demais, pastor. Eu acho que na véspera da prova, acho que eu dormi cerca de 3 ou 4 horas. Olha aí. Porque a ansiedade era tanta que o coração ficava palpitando, não, tem que revisar conteúdo, mas na verdade... Eu acho que já algumas pessoas devem fazer o Enem também, né, por esses dias. E um texto que sempre me marcou muito enquanto jovem era 1 Pedro 5,7, que é um texto bastante conhecido, né? Que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Entre outras palavras, quando a gente tenta se relacionar com Deus, a gente sabe que Deus é provedor de tudo e Ele nos conhece em tudo. Mas, acima de tudo, nós sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. E essa palavrinha interessante, que quando estava vindo para cá o caminho, eu estava escutando uma música de que detalhes por detalhes, Jesus, Ele nos vê. O nosso andar, o nosso conhecer, tudo o que acontece nas nossas vidas, detalhes e mínimos detalhes. Jesus, Ele cuida. E eu acredito fielmente que nessa noite Jesus, Ele pode estar cuidando de você, em cada detalhe da sua vida. Amém. E aí vem também, volta ao senso da responsabilidade, né? Pois Deus está
observando, né? Todos os detalhes. Tem um texto também que eu gosto muito e acho que dá para aplicar a essa situação, que é o que está em Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 6 ao 7, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí a gente sabe que entra necessidade, ansiedade, preocupações. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente vê de novo, né, pastor, a Bíblia centralizando tudo na pessoa de Jesus Cristo. Sem contar que essa carta aos Filipenses, ela é vista como a carta da alegria. Isso. Porque Paulo, repetidas vezes, ele fala sobre a alegria. E também lembrar que era uma das cartas das prisões dele, né? Isso. Então, uma pessoa presa, ele dizer: se alegrem. Mas o senhor está preso? Como é possível? A gente volta para aquela pergunta, né, que a gente fez no outro bloco. E nessas situações adversas, a gente continua tendo motivos para nos alegrar. De novo, porque como o senhor falou no bloco anterior, o motivo da nossa alegria não são as circunstâncias, não é uma reação por algo bom que nos acontece. É além. E graças a Deus porque é além, porque não é tão frágil. Quando a gente se apoia, quando a gente confia em pilares tão frágeis, como a gente vai tocando sempre, acho que durante esses quase 2 anos, meu Deus do céu, estamos há quase 2 anos nessa situação de pandemia, e a gente vai voltando para isso, que a gente se apoia, né? Ou se apoiava, confiava em planos futuros, em casamentos. Tantos casamentos foram adiados por causa dessa pandemia. Também acho que foi um motivo de preocupação para os jovens, viu, pastor? Sim. Acho que entra Enem, entra faculdade, entrou meu casamento, entrou saúde, e a gente ia se confiando em tantas bases frágeis. E que glorioso é nós sermos lembrados que nós não precisamos nos apoiar em bases tão frágeis. No motivo da nossa alegria, né, nós podemos levantar os nossos rostos, os nossos olhos para Deus e a Ele, independente de tudo que aconteça aqui, ainda que preso, né, como Paulo falou, ainda que em situações ruins, complicadas, nós podemos nos alegrar em Deus. Ele está sempre conosco, Ele é o melhor remédio para os nossos corações, quem sabe angustiados, quem sabe aperreados no dia de hoje, você que está assistindo, mas nós podemos confiar e descansar em Deus. Maravilhoso, né? Sim. Amém. Pastor, o senhor falou sobre Filipenses e eu gosto de analisar uns detalhes também. Detalhe por detalhe. O senhor falou no finalzinho que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz, ela é uma coisa muito comum e principalmente na sociedade que a gente vive, se tratando de guerra. E muitas pessoas assemelham a paz à ausência de guerra. Mas na verdade, para um cristão, ele vive em paz, mas também vive em guerra. E vive em paz mesmo estando na guerra. Mesmo estando no meio da guerra, na verdade, pastor. Obrigado. Porque, na verdade, a paz é simplesmente voltada em Jesus. Glória a Deus. Amém. Quando os discípulos estavam no mar, no meio daquela tempestade, a paz estava com ele, mas a tempestade estava fora. Mas o príncipe da paz estava com ele. Amém. Existem situações na vida da gente que o mar está revolto ao redor, mas Jesus está com a gente. Glória a Deus. E a paz reina no coração. Amém. Evangelista Samek, é uma coisa que a irmã Zenato falando, né? E me veio à mente, porque Deus, ele tem hora que encaminha o jovem. Vamos falar de jovem porque estamos no programa de Espaço Jovem. Nesse período de pandemia, eu percebi que muitos jovens, quando terminam o curso acadêmico e se depararam com o mercado fechado, mercado de trabalho fechado, então muitos começaram a pensar: eu acho que eu fiz o curso errado. Por que eu fiz esse curso? Poderia ter sido outro. E nesse momento de incapacidade que cercou a muitos, a ansiedade de dizer: eu preciso concretizar, realizar a minha vida profissional, e olhar o cenário assim do lado e ver tudo fechado. Servir a Deus e andar com Ele vai fazer com que, o senhor citou Filipenses, que diz: a paz de Deus excede a toda compreensão lógica humana, a todo entendimento. Ele disse aqui: a gente tem paz mesmo estando em guerra, né?
E mesmo tendo essa paz, a gente não deixa de estar lutando. Tudo bem. Hebreus 11, 33 fala sobre um paradoxo. Veja que coisa linda. Da fraqueza tiraram forças. Glória a Deus. Isso é como se fosse surreal. Da fraqueza você tira a força. Aleluia. Mas Deus faz. Amém. É possível com Deus, né? Amém. Deus faz com que pequenos derrotem gigantes. Amém. Glória a Deus. E é isso que faz com que você tenha paz e tenha alegria. Amém. Aleluia. É? Glória a Deus. Pastor, vamos aproveitar a oportunidade também para estar louvando a Deus. Sim. Aproveitar aqui nosso irmão Samuel, Cauê, que está aqui também. Vamos adorar a Jesus? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, e quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, e quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Diga, eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. E quando você sente medo, oh, glória a Deus, Você saiba que eu sinto a sua dor, e nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Oh, glória a Deus. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então é meu abraço meu, pois da tua vida cuido. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim.
sorrir. Eu cuido de ti. Amém. Glória a Deus. Que maravilhoso. A gente estava falando, né, na pergunta anterior da diferença que conhecer a Deus faz na nossa vida ao lidarmos com as nossas preocupações. Eu acho que esse hino, ele nos abraça de uma forma especial. Aleluia. Quando Deus nos lembra, né, que o que Ele tem é muito melhor, é muito maior, porque Ele conhece toda a nossa vida, toda a nossa história, e Ele sempre trabalha da melhor forma possível. E, pastor, irmão Jadiel, será que é possível? A gente estava ouvindo esse louvor, né? Deus nos lembrando que os propósitos dele sempre são maiores, mais excelentes. Será que é possível que a gente se alegre com Deus, né? Quando a gente olha para trás e a gente vê algumas dificuldades que nós passamos na nossa vida hoje, a gente consegue olhar para trás e se alegrar por esses momentos de dificuldade? Sim. É interessante essa observação, porque quando nós olhamos para trás, feito, por exemplo, José é um exemplo vívido disso, um exemplo cristalino. Quando a gente vê a experiência que José passou, ele não teve a alegria de sepultar a sua mãe. Porque o seu irmão mais novo, caçula, que era irmão tanto por parte de pai como também por parte de mãe, que era o Benjamim, ao nascer, a mãe veio a falecer. José não participou do velório de sua mãe. E por 13 anos, ele esteve como que morto. Foram 13 anos de isolamento. José entende disso, porque quando ele se deu a conhecer a seus irmãos, e também quando seu pai morreu, que seus irmãos tiveram novamente o temor, ele reafirma isso: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Só que essa declaração de José não foi fácil, porque só ele, Deus, sabe as lágrimas que ele derramou. Isso. Os porquês que estavam aqui. Onde está Deus nessa situação que eu estou vivendo? Só que a Bíblia registra que Deus não deixou de estender a sua benignidade sobre José. E era uma benignidade estendida de uma forma com tanta ênfase que até pessoas que não conheciam e nem temiam a Deus percebiam que onde José colocava a mão, o Senhor fazia prosperar. Agora imagine um quê aqui da história. Onde eu coloco a mão, essa pessoa abençoada. E eu? Olha aí. Eu só estou sendo instrumento de bênção para os outros. E comigo, né? Foram 13 anos sendo escravo. 13 anos abençoando. E 13 anos aguardando a bênção. Houve perdas na vida de José. Ele não, me permite dizer, a maior perda que eu vejo aí foi o falecimento da mãe, porque o pai ele chegou a rever isso. O irmão mais novo conhecer, os irmãos ele reviu e num parecer diferente, porque agora eles estavam com o coração mudado. Mas a mãe não. Mas ele entende que aquele momento que ele, e nós entendemos também quando olhamos a história de José, que se Jacó soubesse onde José estava e fosse lá resgatá-lo, comprá-lo de volta, nós não teríamos um personagem como um governador como José foi. Isso. Então, Deus quis. Não foi que Deus permitiu. Ali foi a forma onde José foi formado. E a gente só entende essa empatia nossa, nós só entendemos a pessoa, o que ela está passando, quando a gente passa também.
José só foi um bom governador porque ele sabia o que era ser um servo, o que era ser um escravo, o que precisava ser melhorado. Ele sabia olhar com misericórdia, ele sabia olhar com prudência, né? Ele sentiu o peso da responsabilidade. E quando ele foi levado para a presença de Faraó, ele diz uma expressão interessante, que Deus tinha uma palavra para Faraó, não era ele. Então a gente percebe que nesse momento de angústia de José, ele sentia a presença de Deus. O salmista diz isso. Ele diz assim, foi bom ter sido afligido. Eu entendo que José disse isso também. Só que a gente só diz depois que a vitória foi. Quando a gente olha para trás e já vê a obra concluída, né? Não foi Jó não passou por isso, né? Isso. Eu acho que Jó foi a pessoa que mais, assim, é tanto que o livro dele fala sobre a prova dele, né? Isso. Jó, ele abre a boca e diz assim, eu quereria estar no seu tribunal. Eu saberia o que ele perguntaria e a minha boca se encheria de argumento. Ele estava tão inquieto, tão aflito, que quando ele fazia uma revisão, um autoexame, eu não pequei para estar passando isso. Por que eu estou passando? Mas chega um momento quando Deus aparece na vida de Jó, e Deus ele diz assim, se cinja. Eu acho lindo isso. É quando Deus coloca cada peça do quebra-cabeça no lugar. Fique no seu lugar e eu vou ficar no meu. Onde você estava? Quando eu fundei a terra. Então, Deus ele começa a mostrar o seu poder não apenas de criar, como de manter. Aí a gente lembra do que o salmista diz. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Só que a gente só entende e só tem isso como alegria quando a vitória chega. Por isso que é bom confiar no Senhor. Aleluia, vai dar certo, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Sem sombra de dúvida. Glória a Deus. Pastor, e falando um pouco disso que o senhor falou, do processo e do momento até a vitória chegar, propriamente dito, eu me lembrei de um colega meu que faz medicina, que uma vez ele relatando que ele faz medicina, ele faz no hospital público, né? E aí ele comparou muito o sofrimento da mulher que está prestes a dar à luz, que por dias, às vezes, horas, momentos, há um sofrimento muito grande. E ele disse que todo aquele sofrimento acaba quando o choro da criança nasce. O choro que antes era de tristeza e de lamento, ele se acaba com o choro da criança nascendo. Amém. E ele fala o seguinte, dizendo que às vezes a gente se preocupa com o choro do processo, mas a gente não se... Quando a gente tudo finaliza, a gente chora, mas a gente na verdade chora de alegria. Amém. Glória a Deus, olha aí. Muito bem. Talvez você está participando agora, está chorando pelo processo, né? Mas Deus já está falando com você. Você vai chorar de alegria. Você vai poder olhar para trás e dizer, o Senhor me ajudou. Amém? Nós vamos a um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí e a gente vai louvando ao Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira
Passo Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEDPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Compartilhe com os seus amigos e familiares para que todos sejam edificados com a nossa programação. Amém. Nós estamos conversando hoje sobre o tema Experimentando Mais de Deus. E conosco, está o evangelista Elton Carlos e o jovem diácono Jadiel Araújo. E nós vamos aqui, dar prosseguimento à conversa. Infelizmente, passou tão rápido. A gente já está no último bloco, mas ainda tem um tempinho. Amém. E voltando à conversa, pastor, irmão Jadiel, também estamos falando de experimentar mais de Deus. Como buscar a comunhão com Deus no meio de uma cultura que valoriza o materialismo e os prazeres instantâneos? É possível, pastor, nessa situação atual que estamos vivendo, experimentar mais de Deus? Sim, é possível. E quando nós nos aproximamos de Deus, a primeira coisa que Ele faz é mudar a forma de ver as coisas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes deste mundo. Olha aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6 e 7 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Marcos 8, versículos 36 e 37 diz assim: Jesus falou: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? A gente está vivendo essa época que é materialista e também valoriza muito a questão dos prazeres, só que isso não é uma coisa nova. Tanto que Eclesiastes, o escritor, o sábio Salomão, ele fala sobre essa previsibilidade da vida, dizendo que não existe nada novo debaixo do sol. Ele começa a fazer relações, Por exemplo, os rios descem para o mar e o mar nunca se enche, Coisas desse tipo, ele faz essa analogia para mostrar que uma geração, quando se levanta, ela vai ter os vícios da geração que passou. Isso. Mesmo que tenha um toque de modernidade a mais, mas é os mesmos vícios. A primeira coisa que Deus faz na vida de uma pessoa quando se aproxima dele é mostrar de que tudo isso aqui é efêmero. E isso a gente vê, por exemplo, num personagem, eu quero citar. A carta aos Hebreus faz menção dessa mudança de vida e de ver as coisas em Moisés. No capítulo 11, versículos 24, 25 e 26 diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, ou seja, havia a grandeza dele naquela monarquia, naquele império. Ele não era um príncipe anônimo ou um nobre desconhecido. Ele era o filho da filha de Faraó. E a expressão diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes, veja que contraditório. Aleluia. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Versículo 26, tendo por maiores riquezas. Aí diz o quê? O céu? Não. A expressão diz, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Ou seja, quando você se aproxima de Deus, você vê que o que está reservado é tão grandioso. Aleluia. Que acontece aqui e aqui o que ele disse. Os discípulos, quando foram maltratados, saíram felizes por se achar dignos de sofrer. Glória a Deus. Eu sofri por Cristo, meu Deus, já sei que meu tesouro será. E não é um tesouro que perece, que o ladrão mina, que o ferrugem corrói. É algo que é eterno. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, mesmo a Bíblia falando e explicando de coisas que nós usufruiremos na eternidade, mas há muita coisa que será para nós um mistério. Glória a Deus. É algo que a mente humana não consegue.
E se não houvesse nenhum tipo de galardão, só a imortalidade da alma, em estado de gozo eterno, já seria mais do que suficiente. Mas a Bíblia diz que as aflições desse mundo não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se a gente tirar o céu, não, eu vou tirar o céu, eu tiro a expectativa do céu, eu vou deixar só aqui na terra. Jesus fala sobre isso. Ele diz assim, aquele que ouve a minha palavra e a pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as intempéries da vida, que é o vento forte, as águas batendo, mas a casa permaneceu firme porque ela estava solidificada. Glória a Deus. Diferentemente daquele que ouve e não pratica. Então, mesmo nessa vida terrena, quando a gente observa e dá atenção para praticar a palavra de Deus, dia após dia ela vai se confirmando na vida da gente. E a gente vai tendo resultados perenes, sólidos, e que vai fazer com que a pessoa diga assim, valeu a pena guardar, valeu a pena observar. Aleluia. O apóstolo Paulo fazendo essa correlação, e Paulo ele tinha vamos assim dizer, um status elevado. Paulo era uma autoridade, ele era um homem de influência no meio da religião judaica. Mas ele disse assim, eu considerei tudo como esterco para ganhar Cristo. E ele leva tão isso a fundo que ele escreve aos Coríntios dizendo, olha, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando ele escreve a Timóteo, na sua carta pastoral, a segunda carta, Paulo foi um homem que muito sofreu. Ele dá relatos do seu sofrimento e ele dá uma palavra a Timóteo dizendo assim, sofre pois comigo as aflições. Vem sofrer comigo, né? Vem sofrer. Me diga uma coisa, a gente tem que ter uma convicção e uma certeza, e não é apenas uma certeza, me permite dizer, aprendida, passada por ensino, mas é uma certeza sentida. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso de que somos filhos, ou seja, aquilo que eu aprendo à luz da Bíblia, eu sinto e ele testifica comigo, alguém vai dizer, peraí, o que é isso que eu estou sentindo? É aquilo que está escrito e eu estou sentindo na minha carne e na minha pele. Jacó se tornou Israel no Val de Jaboque. O crente se torna um crente quando ele se encontra com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E falando ainda, né, de experimentar mais de Deus. Irmão Jadiel, hoje vivemos em uma época de muita correria, os jovens estão sempre muito ocupados, é muito curso, é faculdade, é relacionamento, é trabalho, é muita coisa, né? E às vezes não sobra tempo para a oração. Qual o poder da oração para nos aproximar de Deus e nos tornar mais capazes de viver nosso dia a dia e experimentar mais de Deus? Pastor, hoje, infelizmente, eu até meio que me incluo, porque eu ainda sou jovem, né? Mas a gente vive uma geração, às vezes, meio que drive-thru, pastor. A gente quer pedir a Deus por um lado e quer que Deus saia com a resposta do outro lado, né? Mas a pergunta, pastor, é o poder da oração. A oração na Bíblia, a gente vê que muitas batalhas, muitas guerras espirituais, né? E muitos acontecimentos e muitas promessas de Deus se cumpriram através da oração. A oração é que foi o alimento, né, para as almas aflitas, necessitadas, de cada crente que assim buscava a direção de Deus. E eu me lembro do apóstolo Paulo, né, com um dos seus muitos ensinamentos, ele fala, orai sem cessar. A oração a gente não pode parar. Um certo escritor uma vez falou de que se o crente não orar, o crente morre. E isso é uma verdade muito grande, principalmente para os dias atuais. E principalmente quando a gente tem muita coisa, né? A gente se acostuma a logo de manhã cedo acordar, ir faculdade, trabalho. E às vezes a gente pode até parar e se esquecer de não orar. Mas eu me lembro de Daniel. Daniel, mesmo em uma terra distante,
longe de todo o seu costume que ele tinha, né? Da sua região, dos seus pais, de toda a sua cultura que ele cresceu ali, do seu Deus. A Bíblia fala que ele mesmo reservava 3 momentos no dia para poder orar, para poder manter essa intimidade e essa comunhão com seu Deus. E Daniel era ocupado, né, pastor? Meu amigo, eu sou honesto ao senhor. Existem coisas que quando eu chegar no céu, eu vou perguntar. Porque a Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova. Seguidamente após, ela já faz menção do rei, levantando cedo, madrugada, indo ao lugar onde Daniel estava, na cova dos leões. Mas e à noite? E o período de tempo com a pedra fechada sobre a cova e aquele convívio noturno com aquelas feras ali. A Bíblia não diz. Agora, fique certo que uma pessoa que ora, ela nunca deixa de orar. Glória a Deus. O que foi que Daniel disse? Como foi que ele expressou? Agora, o que ele declara quando o rei chega, ele diz assim: o Senhor viu que eu não pequei contra ti. Ele mandou o seu anjo. Foi uma experiência tão terrível na vida de Daniel que impactou o rei, impactou o reino. Mais uma vez, impactou o reino. Então, quem ora, ele alcança quem ele nem imagina que alcançaria. Aleluia. Não apenas a vida dele, né? Eu me lembro, pastor, só um rápido testemunho. Às vezes, pela correria do dia a dia, a gente não consegue ter momentos de oração, né? E eu me lembro que uma vez em casa eu estava muito cansado, dormindo, e eu senti aquele negócio: levanta para orar. E aí eu me levantei, eu não vou mentir, mas mesmo com as minhas poucas forças, eu disse: Jesus, eu não consigo me levantar, mas eu vou orar aqui mesmo na cama. E eu fiz a minha oração, e daqui a pouco, pastor, eu me surpreendo com um barulho muito grande. Quando eu escuto aquele barulho, eu vou para frente da janela, que o carro dorme na rua, e eu disse: bateram no carro. Aí eu levanto, acordo, aí quando eu vejo um carro na frente do meu carro, um rapaz que estava motorista do lado de fora com a mão na cabeça. Eu disse: meu Deus do céu, agora foi que deu, o carro já era. Meu Deus do céu, me ajude, Senhor, agora é o único carro que a gente tem. Aí eu coloquei o óculos, me arrumei e desci. E eu no coração: meu Deus do céu, o que foi que aconteceu, Senhor? Será que por eu não ter dobrado o joelho para orar, o Senhor está me corrigindo agora? O Senhor está me punindo? Aí eu desci, e quando eu cheguei lá, pastor, a pessoa já tinha tirado o carro, ele bateu num gelo baiano que tinha no meio-fio da rua, a roda do carro entronchou e ele conseguiu parar o carro literalmente na frente do meu e não aconteceu nada com o meu carro. Aí eu parei e fiquei pensando: se esse meio-fio não tivesse lá, com certeza esse carro tinha batido de cara com o meu. Mas aí você percebe que quando a gente ora, mesmo com pouca força, mesmo não tendo mais força para nem se levantar, Jesus escuta e Ele guarda, pastor. Amém. Aleluia. Há uma oração, evangelista Samek e diácono Jadiel, que é a oração da incapacidade de crer. Às vezes a gente se depara com pessoas que dizem assim: eu não consigo mais crer. Pastor Walter Rabelo, numa doutrina que esteve recentemente na área 62, ele pregou sobre o salmista, quando ele diz assim: quando eu me lembrava de Deus, me perturbava. Ou seja, uma pessoa quando está tão inquieta e sem conseguir crer, quando ele ouve novamente a promessa ou uma palavra de esperança, se perturba. Eu vejo isso naquele pai daquele jovem lunático. Quando ele leva para os discípulos, não puderam expulsar o demônio, ele leva para Jesus, Jesus diz assim: geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Jesus começa a desenvolver um diálogo com aquele homem. Ele não conseguia mais crer. Aí Jesus pergunta: você consegue crer? Mateus é o único evangelista que diz a seguinte expressão: o homem responde a Jesus: ajuda-me, Senhor. Isso. Ajuda a minha incredulidade. Na versão Almeida Corrigida diz assim: Jesus prontamente realiza o milagre. Ou seja, ele não trabalha de acordo com a nossa fé. Ele trabalha de acordo com a sua palavra. Quando nós não conseguimos mais crer, mesmo a oração da incapacidade de crer, ele ouve e responde.
Aleluia. Por isso que é importante orar. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Quer experimentar mais de Deus? Continue aí com seus joelhos, né, dobrados. Muito bem. Pastor, e já encaminhando aqui, né, para o final da nossa conversa, estamos falando de experimentando mais de Deus. Talvez alguém está em casa participando do programa e tenha se questionado, né? Eu fiz tal coisa, eu escolhi andar por tal caminho que de repente me desviou de Deus e hoje eu não consigo mais experimentar o que eu experimentei há um tempo atrás. Como o pecado nos afasta de Deus e como a comunhão com Deus nos pode ajudar a vencer o pecado? A figura de comparação mais interessante que eu vejo aí é a parábola do filho pródigo. Que, na verdade, pródigo é desperdiçador. Isso. Ou seja, o filho mais novo, Jesus conta essa parábola, o filho mais novo pede. É interessante que organizado no Evangelho segundo Mateus, nós temos a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da centésima ovelha. É o capítulo da remissão, do resgate. Não é? Então perceba que aquele filho, ele pede a herança ainda o pai em vida e desperdiça literalmente. Na verdade, o pecado é um desperdício. Um desperdício de ação, porque a gente age de forma errada e depois a gente sente na pele a consequência daquele erro. É um desperdício de comunhão, porque todo pecado é uma ofensa contra Deus. Desperdício de tempo, porque a pessoa depois olha, por que eu não fiz certo? Isso. Eu não tenho mais como voltar atrás. Mas a parábola do filho pródigo mostra que o pai espera, porque Deus ele trabalha. Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite faz menção outra noite. Deus ele não se deixa esquecido. Ele não permite que as pessoas não ouçam e não vejam que ele existe. Então o que acontece? O pai espera que o filho desperdice, a consciência abra, acenda a luzinha e ele volte. Mas vem aquela questão, eu não sou merecedor. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Foi o que aconteceu no filho desperdiçador. Se eu não sou digno, isso, eu vou ser um serviçal, um trabalhador. Filho eu não tenho. Mas ele é assaltado pela surpresa do amor paterno. Glória a Deus. O amor de Deus nos assalta. Aleluia. Ele é muito mais além daquilo que a gente pensa. Então, me permita, quem trabalha com porcos, cheira porcos. Não tem como trabalhar com animal, principalmente um animal sujo e imundo. O que é que acontece? O pai não espera. Era seca. Se não tinha água para beber, quanto mais para tomar banho, de onde ele veio? Viajando a pé, terra longínqua, diz a parábola. A Bíblia diz que o pai sai ao seu encontro, o abraça, o beija. Glória a Deus. Sujo, fedendo, pobre, cheio de remorso, mas ele aceita como filho. Aleluia. Há uma coisa interessante que está escrita em Hebreus 4, 15 e 16, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à semelhança nossa, mas não pecou. Ou seja, em toda sorte de pecado, Jesus foi tentado. É interessante que Hebreus, o escritor, ele trata sobre isso. Toda sorte de tentação, ele foi submetido. Não no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Isso. Mas menciona, olha, ele foi tentado em todas as coisas. Semelhança, ele sabe o que você está passando. Ele não pecou, mas... E é interessante, quando a gente vai olhar Jesus, ele não necessitava da tentação para compreender. Porque o Salmo 104, o salmista diz, ele conhece a nossa estrutura, lembre-se que somos pó. Aleluia. Ele que nos criou sabe a matéria que somos, a estrutura que temos. Mas quando ele veio, ele expôs a nossa tentação e não cedeu.
Aí eu nele. Aleluia. E além do mais, ele tanto aproximemo-nos do trono da graça com confiança, misericórdia e encontrarmos graça. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, também assim, por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Agora, coisa interessante. A versão Almeida diz assim, eu acho lindo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é interessante? Então, observa. Eita, essa vida foi destruída pela criminalidade, seja drogas, seja lá o que for. Jesus vem num momento, desfaz tudo. Eita, não, essa pessoa ali de Lucas, todo mundo meneava, mas o Cristo desta cruz e creremos em ti. Os dois salteados, salva-te a ti e a nós. Mas Lucas é o único evangelista. A luzinha da consciência acendeu. E ele disse, aleluia. O cara estava ali porque não pregava. Ele estava sendo sentenciado por uma obra que ele fez. Pena da sua infração. Mas a oração de Cristo, ela é instantânea. Ela está aqui na justificação pela fé, que é a carta aos Romanos. Ele diz assim, olha, onde o pecado fez uma cheia, feito um rio, quando vem na sua imponência, Jesus vem feito o oceano. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Então, onde abundou o pecado, a graça, superabundou. Aleluia. Então, o escritor aos Hebreus diz assim, você pode chegar com confiança que você vai receber graça e ajuda na hora da sua necessidade. Glória a Deus. A esperança, né? Para você que de repente deixou de experimentar mais de Deus por causa do pecado. A esperança para você através de Jesus Cristo. Experimentar mais de Deus é algo que todos devemos buscar. Deus nos ama e deseja um relacionamento íntimo conosco, sem distinção. Mas é impossível ter intimidade com quem não conhecemos. E ler a Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus. Quando conhecemos a Bíblia, vamos conhecendo Deus. Devemos fazer como o salmista nos diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém. E sabe uma coisa bem bonita? É que somos nós que escolhemos o nível da nossa intimidade com Deus. Hebreus 4,16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça. Somos nós quem escolhemos o quão perto ou o quão longe nós estaremos do seu trono. Isso aí. Você já tirou um tempo hoje a sós com Deus? Nós precisamos perseverar em oração, porque é por meio dela que nossa fé é fortalecida. Se por acaso você não está satisfeito com o seu relacionamento com Deus atualmente, a boa notícia é você pode a qualquer momento decidir começar ou restabelecer essa conexão. Deus sempre anseia e espera para ter um relacionamento com você. Amém. O Senhor diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que a cada dia nós possamos tomar a decisão de priorizar o Senhor. Rasgue o seu coração e aproxime-se de Deus. E Ele com certeza se aproximará de você também. O convite de Jesus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ainda está aberto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não há melhor coisa do que experimentarmos nessa vida uma comunhão íntima e intensa com o Pai. O salmista no Salmo 16:11 ele diz, tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Que você possa experimentar mais de Deus através de Jesus Cristo neste dia. Amém? Pastor, infelizmente estamos chegando aí ao fim, né? Vamos orar para que outras vezes possamos estar aqui juntamente com o senhor, o diácono Jadiel também, quem sabe tratando do mesmo assunto ou de outro assunto. E queremos desde já agradecer, primeiramente a Deus por essa oportunidade que nos concede através do nosso pastor presidente, né, que tem um cuidado intenso, voltado à mocidade da igreja. Nós vemos isso todos os dias, somos prova disso e agradecemos ao nosso pastor por essa oportunidade de ter o senhor aqui conosco. Fica à vontade também para estar deixando
suas considerações finais. Muito bem. Queridos, eu gostaria de externar a minha gratidão ao bom Deus pela oportunidade de ouro de estar aqui hoje trazendo uma pequena cooperação nesse trabalho tão lindo, tão precioso, que é voltado aos jovens e adolescentes da Casa do Senhor. Nossa gratidão também ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado pela confiança de estar cooperando aqui. E uma saudação muito especial à minha esposa, a irmã Rutean, a meus filhos, o Isaac, a Abigail. Deus abençoe essa família maravilhosa que Deus me deu, a minha mãezona, minha família ali de Cachoeirinha, Belo Jardim, Caruaru, enfim. E também a todos os jovens da área 62. Isso. Deus abençoe a todos os jovens, adolescentes. Muito obrigado por tudo, pelo carinho que vocês têm tido para comigo, com minha família, e a saudação do coração para todos vocês. Amém. Na próxima, pastor, o senhor traz os jovens também. Amém. Trago sim. Irmão Jadiel, também queremos agradecer a Deus, viu, ao nosso pastor, por sua presença. Fica à vontade também para estar deixando aí seu agradecimento. Amém, pastor. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui nessa noite para juntos aprendermos um pouco mais com as experiências de homens de Deus, e também poder colaborar com pequenos comentários, Mas nós também queremos agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade e pela confiança, de nós ainda sendo jovens, estarmos aqui para compartilhar aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. E a minha saudação vai para minha esposa, a irmã Tânia, que está em casa com a pequena e quase recém-nascida Maria Júlia, Amém. Vai a minha saudação. Também a todo o Coral Jovem, E a gente colabora lá na Secretaria do Templo Central. Vai a nossa saudação e o nosso agradecimento também, pastor, ao senhor e à irmã Zenate por nos ter recebido tão bem aqui nessa noite. Amém. A alegria é nossa, Queremos agradecer também ao jovem Cauê. Amém. Deus te abençoe. Se quiser mandar alguma saudação também, fica à vontade. Glória a Deus, muito bem. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela minha primeira vez, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus com o nosso pastor, que todos estão aqui no estúdio. Queria agradecer também pelo convite, como o nosso pastor disse aqui, uma honra de ouro, E queria agradecer aos músicos, ao nosso amigo Samuel, e desejar mandar uma saudação para o pessoal de lá da área 27, meu pastor, o pastor Eliel também, Eliel Júnior, o presbítero Jonathan Zeder, meu amigão, e o pastor da minha área, Jorge Luiz, e a todos os jovens da área 27, uma saudação para vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém, muito bem. O presbítero Jonathan Zeder é meu amigão também. Acho que ele veio tanto quanto Samuel, eles estão empatados assim, Ele participou do primeiro. Foi, Samuel, queremos agradecer a Deus também por sua vida. Amém. Deus te abençoe. Quero agradecer ao nosso Deus por esta rica oportunidade, também ao pastor presidente, que nos dá esse espaço de estar aqui, o meu pastor, sua esposa, pastor Elton, diácono Jadiel, cantor Cauê. Deus continue abençoando a todos vocês. Amém. Pastor, sempre encerramos com uma oração. Eu creio que todos nós aqui temos o desejo de experimentar mais de Deus. Eu tenho certeza que quem está em casa também tem esse desejo. Então, que o Senhor possa estar orando por nós, que o Senhor nos ajude a ter essa experiência, de crescer na intimidade com o Senhor. Oremos, queridos. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós estamos na Tua presença. Oh, Jesus, te agradecemos. Te louvando por esse momento tão maravilhoso de estarmos aqui, Senhor. Louvando o Teu nome, aprendendo e ouvindo da Tua palavra e Te adorando por cada vida que está sendo alcançada, por cada vida que está com o coração triste, mas a Tua palavra nesse momento, Senhor, a Tua consolação dará alegria. Aqueles que estão aflitos, que recebam o refrigério da Tua parte, que a paz que excede a todo entendimento venha dominar os seus corações, os seus sentimentos, ó Deus, a esta família, a este adolescente, a este jovem, Senhor, que está com depressão,
que está cercado de pensamentos negativos. Tu és o Deus que quebra o arco, corta a lança, Tu és o Deus que queima os carros no fogo, Tu és o Deus que diz que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo venha abençoar, que a Tua alegria venha jorrar como fonte através da presença contínua do Teu Espírito Santo. Que esta vida que está distante, nesse momento se entregando para Ti, Senhor, dá um abraço na alma. Aleluia. Aleluia. Conforta, consola, fortalece, restaura, liberta. Tu és o Deus de toda consolação. Te adoramos, te pedimos e te agradecemos no santo e doce nome de Jesus. Amém. 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 Eu gostaria de aproveitar, né, esse finalzinho para mandar uma saudação para a irmã Maria, do irmão Balde, Joaquim Nabuco, da congregação em Cuiabá, né, que sempre acompanha o Espaço Jovem. Deus te abençoe, irmã Maria. E o Espaço Jovem está chegando ao fim, né? Nós agradecemos a você que ficou conosco até o finalzinho e nós oramos para que você possa estar junto conosco no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. E a gente vai terminar louvando ao Senhor. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é esta? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente.